Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Heartstopper com spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido a segunda temporada e quer saber o que eu achei sem spoilers, você pode clicar aqui nos cards onde tem o meu vídeo de primeiras impressões sem spoiler, daí você pode assistir tranquilo. Lembrando que se você é novo por aqui, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, ajuda demais o meu trabalho. Você pode também me acompanhar nas redes sociais, eu falo de moda, no TikTok, no Twitter. No Twitter não, quer dizer, no Twitter também, mas no TikTok e no Instagram. Então, caso vocês queiram me acompanhar por lá também, acho que vocês vão gostar. Bom, estou aqui para falar da segunda temporada e de detalhes que eu não pude falar no meu vídeo sem spoilers. Então, eu já começo falando que, pra quem não leu as HQs, a segunda temporada é muito fiel ao volume 3, né, das HQs, ao terceiro livro, como você preferir, que é onde conta sobre a viagem deles para Paris. Existem algumas cenas exatamente iguais, como, por exemplo, quando o irmão do Nick Nelson chega, é exatamente igual, tem as mesmas falas, enfim, tem muitos momentos idênticos, assim, da temporada a HQ. Se você nunca leu as HQs, eu genuinamente recomendo, eu acho muito legal. Só que atrás é um almanaque que tem os personagens, é todo coloridinho. Aliás, eu vou até mostrar pra vocês. Quem tá aqui é porque é uma Heartstopper, né? Então, esse almanaque não deixa tanta gente falando, mas eu gosto muito dele, tipo, ele é todo colorido, sabe? E ele é muito fofinho, cara, de verdade. Eu vou até deixar o link, gente, isso aqui não é uma publi, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo da Amazon. Se você for comprar, se você quiser comprar pelo meu link, você vai me ajudar com uma pequena comissão. Tipo, você não vai gastar nada mais por isso e vai me ajudar. Mas, enfim. E daí esse aqui é um romance. É um pequeno conto escrito, assim, não é de HQ. Mas, enfim, de qualquer forma, nós temos muitos momentos muito parecidos, mas nós também temos acréscimo de muitas cenas que não existem na HQ. Eu acho isso muito legal, eu gosto quando traz uma nova visão, né, da obra original pro audiovisual, porque, como eu sempre comento, é como se fosse um universo expandido, assim, e eu acho interessante as pessoas terem experiências diferentes lendo a história e assistindo a história. Então, bom, começando pelo fato de que o Nick, ele tem um grande tempo de tela nessa temporada, não que o Charlie tenha menos, mas a gente vê que a história é um pouquinho mais focada no Nick pelo fato de que ele finalmente se descobriu bissexual e ele tá entendendo como que ele pode contar pras pessoas isso. A gente já viu ele contando pra mãe dele na primeira temporada, mas aí agora tem toda a questão do irmão, do pai, dos amigos dele, dos colegas de time. Então, isso é algo que ele fica ali um pouco transtornado até, né? Ele fica, poxa, como é que eu vou contar? O que eu vou contar? Ele se sente nessa pressão de ter que falar. Sendo que uma das mensagens que a temporada passa é justamente de não se sinta pressionado. Você não tem obrigação nenhuma de, tipo, entre aspas, sair do armário, gente. Cada um tem que fazer o que quiser da vida. E, inclusive, isso é uma coisa que eu já comentei aqui no canal. Eu não lembro em qual série que eu falei isso, mas talvez tenha sido o meu vídeo da primeira temporada de Heartstopper. Mas, assim, eu acho um absurdo a pessoa ter que se revelar LGBT, entendeu? Gente, tem que ser uma coisa tão natural, entendeu? Não tem que se revelar, tem que ser tipo, tô namorando, tipo, e sei lá, a pessoa é gay, lésbica, enfim, qualquer que seja a orientação sexual dela, não faz diferença, gente. O que cada um faz com a própria vida, cada um cuida da sua vida, entendeu? Enfim, eu fico transtornada quando as pessoas ficam fazendo questão de que as outras revelem que são da comunidade ou não. Mas enfim, claro que os nossos protagonistas tiveram ali a maior parte da trama girando em torno deles, né? Eles namorando, vivendo esse romance de uma forma muito fofa, mas também lidando ali com a reação das pessoas conforme eles iam contando que eles estavam juntos. Mas nós também tivemos alguns dramas envolvendo os amigos deles e eu achei isso muito legal, assim. Quer dizer, depende. Eu fiquei um pouco irritada com a Ellie. Gente, juro, tem uma hora que eu mandei mensagem pra Alice. Eu falei assim, amiga, eu vou dar uns tabef na cara da Ellie. Só um pouquinho. Gente, quando eu terminei de assistir o terceiro episódio, eu vou dar uns tabef na cara da Ellie, cara. Como assim? Como assim, cara? Porque, tipo, isso não existe. Esse drama Ellie e tal não existe no livro, né? A gente tem momentos deles, a gente tem alguns, tipo... epílogos até com os dois, só que assim, não existe esse drama da Ellie achar que, tipo, eles não tinham que ficar juntos, sabe? Simplesmente eles sempre foram um casalzinho fofinho, então eles acrescentaram esse drama ali na história e eu comecei a ficar, meu Deus do céu, esses dois não vão ficar juntos, tá acontecendo coisas aqui nessa série. Então, assim, comecei a ficar meio incomodada, sabe, com a história. Acho que faz sentido pros personagens que eram amigos por muitos anos e que ficaram meio assim, será que eu gosto dele, será que eu não gosto dele? Mas no começo eu fiquei um pouco irritada, mas só que depois as coisas se encaixaram ali, Paris, né? Paris, cidade do amor, né, galera? Então, assim, tudo se encaixou. Outra coisa bem interessante também é que trouxeram ali o drama, né, da Darcy e da Tara, né? Porque a Darcy tem toda essa questão com a mãe dela e é uma coisa que não é tão aprofundada, né? Porque realmente as HQs, elas são mais focadas nos nossos dois protagonistas, assim. Então é interessante a gente ver esse drama ali da Darcy com a mãe dela, as coisas que ela tem que viver e tudo mais, porque é muito louco como
Assim, parando pra pensar, o Nick e o Charlie, eles são personagens que, entre eles ali, eles sempre... eles demoraram, assim, pra assumir que eles tinham algo, né, a contar pras pessoas, eles sempre tiveram um pouco essa demora, e tudo bem, não tô falando isso de forma negativa, mas eles demoraram um pouco, né, pra expor ao mundo que eles eram um casal, só que dentro de casa eles foram muito aceitos, né, assim, né, tipo, dentro do possível, assim, pela mãe do Nick, o próprio pai do Nick, né, tipo, depois, mais pro final, aceita e conversa, né, com o Nick e tudo mais. Então, os pais do Charlie sempre aceitaram que ele era gay e tudo mais. Então, eles demoraram pra contar ali pro mundinho deles, ali da escola, só que em casa eles têm uma aceitação. E já a Tara e a Darcy era uma coisa meio contrário, né? Elas sempre contaram pra todo mundo que elas eram um casal super aberto. Tipo, assim, aberto no sentido de explícito, né? De exposto, de falar para todos que são um casal. Só que dentro de casa, a Darcy, ela não tinha essa aceitação ali da mãe dela e tudo mais. Então a gente vê como é uma situação oposta, né, entre os personagens ali dentro da história. Outra coisa muito legal é que a história trouxe um romance entre os professores, gente, completamente inesperado, porém amei, achei muito fofo. Assim como eu falei, Paris, né, gente, cidade do amor. As pessoas descobrem o amor ali em Paris, né. Então eu achei interessante ter ali essa questão entre eles, né. Um professor da escola dos meninos, outra das meninas, mas de qualquer forma achei fofo, assim, achei inesperado, e eu gosto quando tratam, assim, mais também os adultos na história, até porque, gente, a gente tem um casting de adultos bem interessante, né, inclusive com a Olivia Colman, que é uma gênia maravilhosa, então eu fico muito feliz quando a gente tem mais cenas também com os adultos, porque eu acho que eles são personagens que são interessantes e acrescentam bastante pra história. Uma personagem que eu gostaria de ver mais, que realmente ela não aparece tanto nas HQs, mas que eu gostaria muito de ver mais em tela, é a irmã do Charlie. Eu amo ela, tipo, acho que ela é minha personagem preferida de toda a história, assim, eu amo muito ela, acho ela uma personagem extremamente icônica. Quando ela dá um fecho no irmão do Nick, eu fiquei... Essa é uma diva que inspira, ela é maravilhosa, sério. Enfim, amo ela. E fiquei muito feliz que ela até apareceu um pouquinho mais nessa temporada, mas eu gostaria de ver mais dela, porque eu acho ela uma personagem super legal. Ela é bem aquela personagem easter egg, né? Que quando ela aparece bem, assim. Então, gostei bastante dela também nessa temporada. Outra coisa interessante que nós tivemos nessa temporada foi o fato do Harry ir pedir desculpa, né? Pro Charlie e pro Nick. Assim... achei interessante que o Charlie não aceitou, né? Tipo, o Charlie e o Nick, eles não aceitaram, eles ficaram ali, não vai entrar aqui, fechou a porta na cara. Mas é interessante pro arco do personagem, ele ter ido pedir desculpa e tudo mais. Até teve um momento que ele defendeu os meninos, né? Quando eles estavam na Torre Eiffel. Então, eu gosto quando os personagens têm, assim, um outro caminho, né? Nós vimos nessa temporada bastante da Imogen também com o Ben. E é complicado porque o Ben trata ela muito mal, assim, né? Então, a série levanta essa questão de que se o Ben tá com ela pra causar ciúme, né, pelo fato dela ser meio que a ex, entre aspas, assim, né, do Nick Nelson, e aí, pra mostrar pro Charlie que ele tinha outra pessoa e tal. Então, assim, o Ben é um personagem complicado, assim, né, ele é meio complexo, então a gente não entende bem qual que é a dele, a gente não sabe se ele é puramente mal, a gente não sabe se ele é uma pessoa que não é resolvida. Eu vejo ele como um personagem que não é bem resolvido, né, com as próprias questões, então isso influencia como ele trata as pessoas e como ele se comporta ao longo da série, né, pra mim essa é a maior explicação com relação à personalidade do personagem, mas mesmo assim eles não abordam com tantos detalhes, isso pelo menos não até então, quem sabe numa futura terceira temporada eles abordem isso um pouco melhor, com uma conversa mais aprofundada e tudo mais entre os personagens, ou até do próprio Ben com ele próprio, ou numa terapia, ou com os pais, ou enfim. Outra questão também que a série trouxe nessa temporada foi o Isaac, né, que ele conseguiu se descobrir ali um personagem assexual, e é interessante também nós termos um personagem que também tenha essa representatividade ali dentro da história, né, e tudo mais, e é porque a gente não tem o Aled, né, na série. A gente tem outros personagens, a gente tem alguns momentos do Aled que são colocados em outros personagens, e a gente tem o Isaac, né? Então, assim, não é exatamente com todos os detalhes que tem no livro que a gente tem na série. Até foi meio triste porque eu gosto do Aled. Mas, por exemplo, né, no HQ a gente tem uma questão de que o Charlie tinha que contar pro Tal que o Nick e ele eram um casal. Só que, e assim, ele fica por muito tempo penando pra contar pro Tal, porque ele achava que o Tal ia ficar com ciúme.
E, cara, na série, assim, o Tal fica sabendo muito antes, né? Tipo, não existe essa trama ali na segunda temporada do Tal não saber. Pelo contrário, o Tal é, tipo, super amigo deles, não tá nem aí, né? Ele tá vivendo o próprio mundinho dele de ser completamente apaixonado pela Ellie, não sabe o que fazer pra ela notar ele, e ele já fez de tudo e ela simplesmente tá nem aí. Daí esse é o momento que eu fico um pouco estressada. É que eu gosto muito do Tal, gente. Acho o Tal incrível. Então, assim, quando a Ellie ficava meio assim de enrolar ele, ficava meio minha filha... Vamos, né, minha filha, vamos. Assim, de um modo geral, eu achei essa temporada tão fofa quanto a primeira, mas ela tem um amadurecimento ali, né, ao longo da história. Ela é uma temporada que ela aborda amadurecimento, aborda você lidar com as suas questões, você lidar com as pessoas, você ter o diálogo, né, quando algo te incomoda ou quando algo você precisa falar, você tem que falar. Então, ela é uma temporada importante para o desenvolvimento dos personagens, assim. A Viagem para Paris deixou ela mais bonita, né, assim, mais cheia, com mais situações acontecendo. Assim, apesar de ter uma situação muito irreal de que a Darcy, ela começa a passar mal e daí ela vai falar com o professor. Gente, quem adolescente em sua consciência, quando começa a passar mal numa viagem de coisa, vai falar com o professor, gente? Isso não existe. Isso claramente foi escrito por um adulto. Porque, assim, um adolescente não vai fazer isso. Isso foi escrito por um adulto que nunca passou mal numa viagem, entendeu? Uma viagem de escola. Porque um adolescente que passa mal numa viagem de escola por causa de bebida, não vai falar com o adulto. Mas não vai mesmo, entendeu? Isso daí pra mim foi a coisa mais irreal da temporada. O resto, tudo ótimo. Mas enfim, voltando aí à história. A série também manteve sua identidade visual ali com as folhinhas, os desenhozinhos. Eu acho isso muito legal, né? Porque remete a HQ, né? E essa questão é muito forte dessa identidade visual com as folhinhas e com essas cores mais pastéis e tal. Eles utilizaram em vários momentos, inclusive nos momentos que o Charlie, ele tava muito fraco. E isso também foi um assunto abordado porque o Charlie tem transtorno alimentar, né? A gente termina o terceiro livro com o Nick pesquisando sobre transtorno alimentar, mas isso é um pouquinho mais abordado na série, né? Eles entram um pouquinho mais nessa questão, assim. Na série, né, na adaptação, a gente ainda não sabe ao certo que tipo exatamente de transtorno alimentar o Charlie tem, se é algum tipo de anorexia ou algo assim, mas ele tem um transtorno alimentar e isso é um assunto muito sério que tem que ser abordado. Muitos jovens hoje em dia têm transtorno alimentar e é um assunto que não é levado a sério, né? Então é importante que uma série teen fale sobre isso, né? Porque muitas vezes até a pessoa tem transtorno alimentar e ela não sabe, tá? Ela tem comportamento de uma pessoa que tem transtorno alimentar e ela não sabe. Então, assim, é bom que esse assunto seja abordado também, principalmente numa série que tem uma audiência tão grande de um público jovem, né? A trilha sonora, mais uma vez, perfeita, né? Taylor Swift, ao som de Seven, estava ali. Mas, como eu já comentei aqui no vídeo, de um modo geral, eu gostei muito dessa segunda temporada. Eu fiquei feliz porque eu achei ela muito bem adaptada e com as coisas a mais que foram criadas, tirando o momento que a Ellie me estressou um pouco, achei que a série ficou sensacional, assim. Gostei de verdade desse acréscimo de cenas, né? Desse universo expandido, dos dramas que não haviam sido abordados na HQ, que foram abordados na série, né? Como a série, ela tem 8 episódios, ela tem esse tempo, né, de tela para os personagens se desenvolverem melhor. E eu gosto como o universo todo de Heartstopper é trabalhado com a importância de cada personagem, né, e não só dos nossos dois protagonistas, por mais que essa temporada tenha sido super Nick Nelson. Achei super importante essa temporada aí de amadurecimento, desenvolvimento dos personagens, terceira temporada, mas eu espero que venha em breve, né, porque é uma série muito amorzinho, muito linda, muito maravilhosa. E comentem embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada, porque eu, mais uma vez, gostei muito, é uma série muito importante, que a forma como ela aborda os assuntos, o fato dela não ser uma série triste, né, sobre o universo LGBT, o fato dela ser uma série teen, né, com um público-alvo mais jovem, ser uma série super leve, que dá um quentinho no coração ao assistir. Então, assim, ai, gente, de verdade, assim, fiquei muito feliz com a segunda temporada, espero que eles continuem produzindo a série, porque eu gosto muito dela, de verdade. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.